Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Hoje fazendo um teste em rede com a TV 247. Eu fiz um pedido de autorização de utilização do material do Brasil 247 e o Léo Atucci autorizou, o que significa que agora eu vou fazer o canal do Estopa, esse sistema que eu estava prometendo para vocês de transmissão contínua, agora também com o Brasil 247. A TV 247 vai ser retransmitida dentro do canal do Estopa, isso para testar aí esse novo formato de transmissão contínua. Eu queria pedir vocês para compartilharem, para aumentar o alcance. Lógico que tinham várias pessoas que estavam assistindo o Boa Noite 247 pela TV 247. Quem puder comentar lá no chat do Boa Noite 247, que a gente está começando por aqui, isso é muito importante. Eu queria agradecer aqui as pessoas que já estão assistindo. Nós já temos pelo Facebook 52 pessoas, pelo Leonardo Estopa, mais 30 pessoas pelo Dilma Resistente. Lembrando que esse novo modelo de transmissão, logo na sequência do Brasil 247, é um modelo que acaba, interessante porque um não entra no horário do outro, mas em compensação é um modelo que acaba criando aí um intervalo de tempo até as pessoas entenderem o que está acontecendo. Então deixa eu já trazer aqui alguns comentários. Vou começar aqui pelos comentários no canal do Estopa, que é onde eu pretendo fazer essa comunicação, essa transmissão integrada. Temos aqui o Ricardo Felipe Mozarmage conversando aqui, o Marco Antônio. Mas pela informação que eu tive, esse fato aconteceu em Brasília, estava rolando aqui um bate-papo aqui no canal do Estopa, deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui. Boa noite do Ricardo Felipe, Dano C manda boa noite também. Já aqui no canal Leonardo Estopa, nós temos aqui os comentários. Adelande Bal Prado, boa noite, Léo Estopa, boa noite também da Adelande. Sanilton Deodato, boa noite, que promoção ao filho do vice-presidente. Chegando do 247, José Benedito da Silva, boa noite de BH, Léo. José Benedito, hoje eu fiz exatamente uma rede assim que acabou o programa no 247, a gente estava retransmitindo aqui o programa do Brasil 247, assim que acabou o programa, eu já cortei aqui para o Léo Estopa ao vivo, então é normal que demore um pouquinho para o pessoal chegar aqui. O que eu estou pensando que vale muito a pena fazer, pessoal, é para dar um tempo do pessoal lá do Brasil, depois do Boa Noite 247, dar um tempo para o pessoal tomar um café e tal. As pessoas que gostam muito e que não vão tomar o café, eu vou deixar de repente reprisando alguma coisa no intervalo entre o Boa Noite 247 e o Léo Estopa ao vivo. De repente uma coisa de 15 minutos ou de 20 minutos. Então tá aí uma nova pergunta para ser feita aí no Clube do Estopa, uma nova enquete. Quanto tempo de reprise vocês acham interessante pro intervalo entre o Boa Noite 247 e o programa Léo Estopa ao vivo? Quando eu falo quanto tempo de reprise, o que eu quero dizer é o seguinte: imagine que acabou o programa Boa Noite 247, assim que acabou o Boa Noite, para evitar de eu fazer igual eu fiz hoje, de eu entrar imediatamente, o pessoal ainda está no intervalo entre um programa e outro, tomando um café ou até mesmo dando um tempo para migrar de um programa para o outro, é possível que a gente coloque aí um vídeo de alguns minutos ou até mesmo uma reprise de meia hora. Aquela ideia de fazer o programa à tarde de meia hora pode ser, esse programa de meia hora pode ser colocado, por exemplo, entre o Boa Noite 247 e o início do programa Léo Estopa ao vivo. A dica que eu gostaria de vocês seria essa. Então, se a gente coloca o programa Léo Estopa ao vivo da tarde para rodar logo após o Boa Noite 247, a gente vai ter o programa Léo Estopa ao vivo da noite, começando por volta de 9h30, 9h35 por aí, mas dá tempo das pessoas que já assistiram o programa da tarde irem tomar um café e chegar aos poucos. Então, tá aí uma pergunta aí, uma ideia para ser discutida dentro do Clube do Estopa, uma ideia aí pro Clicério fazer uma nova enquete. Deixa eu agradecer o Vanderlei Pereira, que manda boa noite. Qual áudio e vídeo facada fake? Tem um novo vídeo que saiu aí falando... Tem um vídeo que aparece o Adélio batendo papo com seguranças do Bolsonaro, né?
Tá muito estranha essa situação, gente. Cada vez a coisa fica mais complicada. É interessante que parece que o Léo do Brasil 247, ele não viu o documentário, ele viu só um pedacinho, que tem aquele pedacinho que aparece o Adélio conversando com o segurança. Me parece que o segurança faz assim, pede para esperar um pouco. Eles não esperavam tanta gente filmando, né? E agora alguém juntou as filmagens aí para mostrar que a coisa tá... tem um perfil aqui que chama Jesus Cristo. Tem um perfil que chama Jesus Cristo. E o perfil que chama Jesus Cristo fala, o Lula tá preso, babaca. Mas espera aí. Jesus Cristo tem que avisar pra gente que o Lula tá preso? Será que o Jesus Cristo acha que a gente não sabe que o Lula tá preso? Dilma resistente, segurança da ordem para ainda não agir. Isabel Cristina Leite Narciso fala, 9h30 tá ótimo. Pessoal, eu acho que até para funcionar em termos de troca de programação, eu acho, agora, né, para quem não entendeu, para as pessoas que estão chegando, o Brasil 247 autorizou esse programa da transmissão canal do Estopa funcionar com os programas também do Brasil 247. É exatamente um piloto para que no Brasil 247 a gente consiga fazer uma TV que vai funcionar aí 24 horas por dia. E o interessante, eu estou colocando aqui agora os comentários do canal do Estopa, o interessante é que a gente tem um espaço entre um programa e outro. Então, eu estou pensando, deve ser interessante colocar entre um programa e outro uma reprise. E pode ser a reprise do programa da tarde, que é um programa de meia hora e dá exatamente um espacinho para o Boa Noite 247 acabar por volta das 9h. Uma reprise aí de meia hora e depois disso entra o programa Léo Estopa ao vivo, versão da noite. Deixa eu comentar aqui, deixa eu ler aqui no canal do Estopa, tem aqui o comentário do Fabian Meyer. Estamos vendo o pior início de governo da história do Brasil. Iremos retroceder todas as conquistas de volta para o que há de pior na história. Bem-vindos a 64. Marisete Souza fala no canal do Estopa. E o Bozo está destruindo o país, babaca, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não, é assim, é lógico que é um fake do Jesus Cristo. Jesus Cristo não teria, de repente, esse ânimo de participar da nossa live, né? Ricardo Felipe, o Bolsa de B, Naro é o pior dos piores. Deixa eu trazer aqui. Aí o professor Gênesis, lá no canal, comentando no canal Leonardo Estopa, fala, e o Temer tá solto, babaca, né? Tipo, o Temer não tem problema. Pessoal, deixa eu trazer para vocês assuntos aqui que são assuntos importantes, mas antes eu queria lembrar que nós estamos movendo as lives pro canal do Estopa para que eu volte a fazer aqueles vídeos curtos que eu fazia antes. Vocês se lembram que antes o meu trabalho começou fazendo vídeos curtos explicativos. E agora o canal Leonardo Estopa virou um canal de lives e esse canal de lives acabou parando de fazer os vídeos curtos. Eu estou movendo as lives para o canal do Estopa, a intenção disso é ter condições de, a partir do canal do Estopa, fazer uma live contínua que agora vai contar também com a programação da TV 247, então, ou seja, nós vamos ter programação praticamente 24 horas no ar e você vai ter condição de chegar aí no seu comércio e realmente ligar a sua televisão e assistir só matérias progressistas. Você vai, enfim, ficar livre de ter que ouvir os comentários polarizados da Globo News. Para o canal do Estopa crescer, eu preciso que vocês migrem do canal Leonardo Estopa pro canal do Estopa e criem esse costume de participar no canal do Estopa, porque senão o bate-papo fica pegando fogo no canal Leonardo Estopa e no canal do Estopa ele não cresce. Aí a coisa acontece que quanto mais tempo demorar para eu conseguir transferir a live para o canal do Estopa, mais tempo demora para eu voltar a fazer esses trabalhos curtos que eu preciso fazer, voltar a usar o meu canal maior para os canais curtos. Gilvan Nascimento fala, coloca 2 vídeos de 15 minutos, isso no intervalo entre os 2 programas, tá? E uma dica, o problema são os 2 vídeos de 15 minutos, né? Porque o programa de meia hora eu consigo fazer à tarde, pode ser que eu voltando a fazer os vídeos curtos,
eu tenho aí esses 2 vídeos de 15 minutos. O mais interessante é saber se o pessoal acha importante aí esse intervalo. Eu acho que esse intervalo é muito importante. Se vocês puderem, então, participar, eu estou vendo aqui, o Ricardo Felipe fala que gostou do formato, Ingrid Figueiredo, Bozo Fora, Gata Negra, diz que a DAG, compartilhe essa live no Facebook, Twitter e nos grupos de WhatsApp para aumentar o alcance. Deixa eu trazer para vocês aqui notícias que eu considero importantes e de alto nível estratégico, tá, pessoal? São coisas que a gente precisa avaliar, os efeitos, em especial, os efeitos econômicos do que pode acontecer. Deixa eu colocar para vocês aqui, que está rolando aqui, uma notícia. Bolsonaro confirma que irá entregar a Embraer. Olha, pessoal, quando a gente fala entregar a Embraer, a gente acaba entrando aí no conceito de que, olha, peraí, a Embraer era pública? Não, a Embraer não era pública. Por que a entrega da Embraer, quando a gente fala entrega na Embraer, por que é uma coisa tão, como eu diria, tão maléfica para o Brasil, em especial para o brasileiro? A resposta não é simples, mas a resposta é muito óbvia. A entrega da Embraer, ela significa, em primeiro lugar, o fim da Embraer como a gente conhece hoje. A Embraer, que é a terceira companhia de produção de aeronaves do mundo, ela vai ser reduzida a uma sucursal de uma companhia americana. Existe dentro do Brasil uma defesa da entrega da Embraer por parte daqueles que eu chamo de liberaloides ou economistas de Facebook. Eles imaginam que entregar a Embraer pode significar entregar para uma administração da Boeing, ou então imaginam que a Boeing teria simplesmente a intenção de comprar a Embraer por querer desenvolver a Embraer. Claro que não é assim, gente. A compra da Embraer é uma coisa bem diferente da compra de um boteco. Nós estamos falando de uma empresa que representa concorrência à Boeing e concorrência dentro de um mercado que é praticamente impossível a gente imaginar surgir outro concorrente do mesmo tamanho. Imaginem vocês que a intenção da Boeing comprar a Embraer é diminuir a força de um concorrente no mercado. Aí a Boeing consegue imediatamente, através da compra da Embraer, aumentar o preço de suas aeronaves. A Boeing não vai desenvolver a Embraer para concorrer com ela própria. A forma interessante da gente ver como que funciona quando uma empresa grande acaba comprando outra empresa para diminuir a concorrência é o que a Coca-Cola faz com os refrigerantes. Ela compra refrigerantes que estão começando a crescer, mas não para desenvolver esses refrigerantes. Ela compra para manter esses refrigerantes pequenos ou até mesmo para fechar. Por exemplo, quem é de Maranhão sabe que o Guaraná Jesus, quando começou a crescer, em termos de vender para fora do Maranhão, ele foi comprado pela Coca-Cola e a Coca-Cola mantém esse Guaraná dentro do Maranhão. Quando a Coca-Cola não consegue comprar, ela usa o poder de lobby dela para destruir. Quem aí se lembra do Dolly? A Coca-Cola foi até conseguir destruir o Dolly. No caso da Embraer, seria bem difícil a Boeing destruir a Embraer, porque a Embraer já estava bem grande. Dentro do território nacional, a Boeing provavelmente precisaria fechar com o Sérgio Moro para criar uma operação Lava Jato para destruir a Embraer. Como eles não conseguiram utilizar um esquema tipo Operação Lava Jato para destruir a Embraer, a Boeing compra a Embraer e agora ela começa a sucatear a Embraer, porque no momento que ela sucatear a Embraer, a Boeing vende. Imaginem vocês que para a gente entender o que acontece nessa questão Boeing e Embraer, a gente pode pensar numa realidade em que a gente tem uma cidade, essa cidade tem 3 supermercados e o próximo supermercado ele está em outro país, ou seja, as pessoas são obrigadas a comprar nos 3 supermercados. Se o supermercado A comprar o B, o supermercado A pode acabar com o nome do supermercado B, que não vai fazer diferença. Não vai aparecer outro concorrente, mas esse povo da cidade, ele precisa comprar da mesma forma. Então, aquele povo que antes comprava em A, B e C, agora vai comprar só no A e no C, porque o A comprou o B e fechou o B. Parece um pouco complexo, mas a ideia é o seguinte: os aviões vão ser comprados
ao redor do mundo da mesma forma. Então, não faz sentido a Boeing comprar a Embraer para manter a Embraer grande, sendo que se a Boeing acabar com a Embraer, quem compraria da Embraer acaba comprando da Boeing. Esse é o ponto mais importante. Olha só, outro ponto que é importantíssimo quando a gente analisa a entrega da Embraer é a questão de Brasil, um país subdesenvolvido que estava em direção ao desenvolvimento e agora começa a ficar cada vez mais voltado ao Brasil rural. Por quê, gente? Quanto mais o Brasil fecha suas empresas de alta tecnologia, entrega suas empresas de alta tecnologia e vai focando na produção agrária, menos o Brasil precisa desenvolver pessoas. Quando a gente pensa na Embraer, a gente pensa, por exemplo, em altas tecnologias que acabam repercutindo em todas as áreas do Brasil. Imagine você que por causa da Embraer, a gente tem o Instituto Tecnológico ITA. Por causa de pessoas que sonham trabalhar na Embraer ou sonham estar na aeronáutica, o Brasil tem vários cursinhos pré-vestibulares que desenvolvem pessoas para passarem no vestibular do ITA e aí conseguirem trabalhar na Embraer. As pessoas que passam no vestibular do ITA e não conseguem trabalhar na Embraer, elas estão disponíveis para o mercado, para que o empreendedor possa usar essas pessoas numa indústria eletrônica, numa indústria seja lá de qual for a área, mas são profissionais que estão aí disponíveis para o mercado. A redução da contratação na Embraer, que vai acontecer, obviamente, quando a Embraer tornar-se simplesmente uma sucursal da Boeing, essa redução na contratação, ela significa a diminuição na contratação de engenheiros brasileiros, ela significa muita coisa além de simplesmente uma Embraer entregue à Boeing. Ela significa um possível encerramento das atividades do ITA, que não tem mais razão de ser, e com isso o Brasil todo vai perdendo em conjunto. O Brasil perde porque trata-se aí de um Brasil que antes estava voltado às altas tecnologias, mas agora trata-se de um Brasil voltado puramente à produção agrária. Deixa eu trazer aqui os comentários que estão aqui no canal do Estopa. Veja aqui que Ricardo Felipe, ele fala Lula livre já é a salvação. Kenio Químio, os EUAs só têm interesse em usurpar do Brasil e não em promover o desenvolvimento nacional. Fabian Meyer, o Lula construiu pontes entre as nações, o Bozo está construindo muros entre as nações, retirando o país do pacto de imigração. Feio isso. 2 dislikes, certeza glicério e Robtusa. Eu não sei o que é isso não, mas... Boa noite, Léo. Pessoal, pesquisem sobre Banco Plural. Esse é o nome certo. Um escândalo. Os sócios dele fraudaram 2 bilhões. Paulo Guedes e o Léo Pinheiro estão juntos nisso. Olha só. Né? Tem esse caso aí do Paulo Guedes aí que está gerando escândalo, sim. Ana Cristina Velarde. A Embraer, embora seja uma empresa privada, essa teve investimentos públicos a fim de valorizar nossa indústria e toda uma cadeia importante com geração de empregos de brasileiros. Agora não. Né? Porque quando falam, mas a Embraer já é uma empresa privada, ela é uma empresa privada, mas ela veio de toda uma cadeia de investimentos públicos. Né? E eu gostaria de agradecer as pessoas que estão vindo aqui para o canal do Estopa. O Fábio Meyer aqui também no canal do Estopa. O Bolsonaro é uma aberração da política brasileira. 30 anos como deputado e nunca fez nada pelo Rio de Janeiro. Por que diabos faria pelo Brasil? Marisete Souza, parabéns, Léo, você está detonando, assim como a TV 247. Pena que todas as informações não passem na TV aberta. Só assim essa alienação horrorosa acabaria. A alienação é interessante para a TV aberta, tá? Marisete Souza, a TV aberta quer exatamente essa alienação. Késia Lima, só assim a classe média aprende. Voller Silas, Cristal Vox, que denunciou o caso Banco Plural. Deixa eu trazer aqui mais notícias. Eu queria agradecer as pessoas. Quem estiver assistindo pelo Facebook, eu queria pedir vocês, por favor, venham participar com a gente aqui no YouTube. Isso é muito importante porque dessa forma a gente consegue
aumentar o alcance da publicação. Mas quem puder compartilhar aí pelo Facebook, eu agradeceria muito. Nós estamos, então, agora com um outro pedido de opinião. Depois do programa Boa Noite 247, agora essa live ela vai contar com a transmissão dos programas do Brasil 247. E a pergunta que eu faço para as pessoas agora é o seguinte: enquanto o canal do Estopa estiver em rede com o Brasil 247, ele vai exibir à noite o programa Boa Noite 247. Depois do programa Boa Noite 247, eu preciso colocar uma reprise para depois entrar com o canal com esse programa Léo Estopa ao vivo. A pergunta que eu faço para vocês é: que tamanho de reprise eu posso colocar? Se vocês me derem a dica de colocar uma reprise de meia hora, eu vou colocar o Léo Estopa ao vivo da tarde, que é meia hora. Se vocês derem a ideia de colocar uma reprise de 1 hora, eu vou colocar o programa Léo ao Quadrado, que é de 1 hora. E, obviamente, uma reprise de 1h30 já vai ser bem grande, vai voltar o programa para o horário que ele era antes. Se vocês falarem para colocar uma reprise de 1h30, eu vou ter que colocar os dois programas juntos, ou seja, Boa Noite, o Léo ao Quadrado, mais o Léo Estopa ao vivo tarde. Então, quem tiver aí essas dicas aí, eu agradeceria muito. Eu estou falando aqui de casos importantes sob o aspecto estratégico, tá, gente? É claro que é muito bom abordar os casos bombásticos, porque os casos bombásticos, eles levantam muito interesse. Eu gosto muito de falar sobre os casos estratégicos exatamente para que as pessoas possam pensar quais seriam os efeitos dessas decisões que estão sendo tomadas agora. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está participando aqui no canal do Estopa, as perguntas básicas, né? Júlio César Ribeiro Pereira: fiquei 5 anos com auxílio doença, esse desgraçado do Bozo não vai permitir usar esse tempo para aposentadoria, desgraçado, 2 militares não mexerem em nada. Wesley Miranda: canal Léo Estopa, Brasil 247 DCM, melhores canais, Lula livre. Netânia Rafael: então, Léo, como fica Queiroz? Né? Grande pergunta, não fica, né? O Ministério Público hoje, né, sobre essa questão do Queiroz, deixa eu trazer, já que o Wesley Miranda trouxe, ou não, Netânia Rafael trouxe essa pergunta. Assim como Queiroz e família, Flávio Bolsonaro também não vai depor. Flávio Bolsonaro, PSL Rio de Janeiro, avisou hoje em seu Facebook que não vai depor no Ministério Público do Rio de Janeiro nessa quinta, 10, sobre a movimentação suspeita de 1,28 milhão de seu assessor, ex-assessor Fabrício Queiroz. Senador eleito disse que não é investigado e não teve acesso aos autos para justificar a ausência no depoimento com nenhum dos envolvidos no Bolsogate. Prestou algum esclarecimento sobre o caso. Nessa semana, tanto Queiroz quanto Márcia Aguiar, Natália Melo de Queiroz e Evelyn Queiroz, respectivamente esposa e filhas, também não compareceram ao depoimento marcado no MP Rio de Janeiro. Olha, gente, já existem... Por que o MP está dando barrigada nesse processo? Eu não sei. Porque já existem os pressupostos para que o MP leve essa ação penal para ser recebida pelo juiz. O detalhe é o seguinte, deixa eu contar para vocês a parte mais triste dessa história. O caso Queiroz vai ser engavetado. O caso Queiroz envolve, se o Ministério Público, vejam bem, se o Ministério Público quiser um engavetamento de alto nível, o Ministério Público já vai denunciar o Flávio Bolsonaro. Se o Ministério Público denunciar também o Flávio Bolsonaro, olha que loucura, o caso vai para o STF. Ah, mas o Queiroz não tem foro privilegiado. Mas o caso vai para o STF porque uma das pessoas denunciadas tem foro privilegiado. Claro que isso vai ser feio para o Flávio Bolsonaro ter uma denúncia aceita no STF. O Senado vai ter que aprovar, obviamente o Senado vai reprovar a possibilidade dele responder por esse processo. Então existem mais possibilidades de engavetamento do que possibilidades de que a gente vai ter esse processo solucionado.
O MP já poderia ter apresentado denúncia, não apresentou denúncia sobre o caso. Então, o que a gente pode perceber nesse momento é que estamos caminhando para mais um caso sem fim. Rosângela Frederick fala, Léo, a imagem está muito embaçada. Rosângela, você precisa escolher a opção Full HD no seu navegador. Se alguém estiver assistindo pelo Facebook, no Facebook a qualidade é realmente um pouco inferior. Então eu peço para vocês virem pro YouTube. Se você estiver assistindo no YouTube, a imagem tem que estar melhor. Se a imagem estiver ruim, clica naquela engrenagenzinha que tem do lado da tela e ali vocês escolhem Full HD. Se a qualidade da internet da pessoa que estiver assistindo estiver baixa, é normal que o YouTube vá diretamente para baixa qualidade. Então, respondendo aqui, no canal do Estopa, Rosângela Frederick, se você estiver no YouTube, procure essa configuração de qualidade. Tem um lugar lá onde você configura a qualidade. Se você estiver querendo assistir no celular, por exemplo, quiser gastar menos dados, aí você escolhe uma qualidade menor. Mas se você estiver assistindo na internet de casa, você pode colocar até em Full HD. Deixa eu agradecer aqui. No canal do Estopa, Yara Teresina Barf de Azevedo, no YouTube está ótima a imagem. Então, isso é a configuração que está acontecendo infelizmente, essa configuração está acontecendo, no caso da Rosângela, lá no computador dela. Quem puder, pessoal, venha participar com a gente no canal do Estopa. No canal do Estopa é onde eu pretendo manter as lives. Eu pretendo mover as lives para o canal do Estopa. Alexandre Nascimento pede para falar sobre o novo vídeo a respeito da facada no Bolsonaro. Olha, Alexandre, sabe o que é a coisa mais interessante do vídeo sobre a facada do Bolsonaro? É a pessoa assistir por ela mesma. Sabe, porque qualquer coisa que a gente fala a respeito da facada do Bolsonaro, tem sempre aqueles que pensam de uma forma e as pessoas que pensam de outro. Que aquele vídeo ele é muito esclarecedor, aquele documentário é um documentário muito interessante. Então eu acho que aquele documentário, a melhor coisa é aquele documentário ser lido, ser assistido pela pessoa que realmente quer saber da informação. Se eu ficar falando aqui, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, eu vou acabar evitando que as pessoas vejam o documentário. Depois de ver o documentário, tem um bobo igual esse Joel Almeida que escreveu 17 aqui, vai ver que foi feito de massa de manobra. Deixa eu agradecer aqui, Lula Livre, Estopa, assisti no YouTube a posse de Maduro e seu discurso. Acho que 247 devia conseguir uma entrevista exclusiva com Maduro para maior esclarecimento dos brasileiros do que acontece lá. Lula Livre, o que acontece é que nós não temos condições de levar as informações para os brasileiros. Digamos que, infelizmente, a direita ela está com um poderio de comunicação bem maior que o nosso. Então, por mais que o PT consiga uma entrevista, essa entrevista vai ficar entre as pessoas que já acreditam nisso. Jorge Luiz Moreira Santana pergunta pelo canal do Estopa, lives sempre aqui, né? Combinados. Exatamente, pessoal, as lives vão acontecer no canal do Estopa e aos poucos eu vou parar de fazer as lives no canal Leonardo Estopa para poder voltar a fazer os vídeos curtos no canal Leonardo Estopa. Muitas pessoas falaram que a partir do momento que eu comecei a fazer as lives, eu diminuí os vídeos curtos. Agora nós estamos chegando aqui a 9 horas e 32 minutos e é exatamente nesse horário que a live começaria se a gente colocasse uma reprise entre o final do programa Boa Noite 247 e o programa Léo Estopa ao vivo. Então, eu gostaria que vocês pensassem nesse assunto. Depois do programa Boa Noite 247, eu coloco uma reprise, para depois dessa reprise entrar o programa Léo Estopa ao vivo. Isso, com certeza, a gente precisa, porque senão fica um programa ligado no outro, não dá tempo de respiro para as pessoas. Mas, em contrapartida, existe a possibilidade de eu colocar uma reprise de 1 hora, e o programa Léo Estopa ao vivo iria para as 10 da noite. Então, seria essa a pergunta do momento. Eu acho que 9 horas da noite está muito em cima do Boa Noite 247 e acaba não sendo interessante. Mas pode ser 9h30, ou seja, uma reprise entre os dois programas, uma reprise do programa Léo Estopa da tarde, ou pode ser também
mais tarde um pouco, por exemplo, às 10 da noite, aí eu colocaria uma reprise de 1 hora, que pode ser do Léo ao Quadrado, pode ser de outro programa do Brasil 247. De repente, pode ser até de um programa do Brasil 247 que vocês vão sugerir, algum programa que acontece durante a noite. Deixa eu trazer aqui, então, esse superchat aqui no canal Leonardo Estopa. Gata Negra diz que a Daga fala: Léo, você viu que o ministro do Meio Ambiente pode rever unidades de conservação e liberar ferrovias nas áreas protegidas e santuários intocáveis? Será que isso agora seria exportação de matéria-prima? Olha, essa questão de rever essas áreas é porque a proposta do Bolsonaro, essa proposta liberal do Bolsonaro, ela veio financiada pelos ruralistas. Então imaginem vocês que tem muitos ruralistas que têm áreas que eles não podem utilizar. São áreas que esses ruralistas não podem tocar porque são áreas intocáveis. Como eles foram os financiadores da campanha do Bolsonaro, agora eles têm aí esse poder nas mãos, né? Esse poder aí de decidir o que vai acontecer e o que deixa de acontecer com a preservação ambiental no Brasil. E política é isso, gente. Infelizmente, política é lobby. Eles ganharam as eleições, foi para isso. Foi para implementar os lobbies deles. É aquela hora que a única coisa que a gente pode falar nesse momento é melhor já ir se acostumando. Vamos pensar pelo outro lado. Deixa eu colocar aqui os comentários no canal do Estopa. Estou vendo aqui que tem uma galera participando aqui. Marcelo Matias: Estados Unidos só quer os recursos naturais da Venezuela. Ajudar é só balela, exatamente. Marisete Souza: Léo, esse horário está ótimo, você deve continuar. José Luiz Moreira de Santana: pessoal, quem ainda não foi, dê uma força em Lula, prêmio Nobel. Fui hoje lá e dei meu voto. Votação grande, mas com vocês, gente fina, pode melhorar ainda mais. Abraços. Fala para o seu fanático e o seu erro grosseiro na previsão das eleições. Ah, o Joel Almeida está pedindo para eu falar por que eu errei na previsão das eleições. Vou falar, Joel, eu errei porque antes, no Brasil, existiam leis eleitorais que não permitiam a um candidato utilizar uma mamadeira em formato de pênis na campanha, falando que o outro candidato implementaria aquilo. Não era possível criar uma história de um kit gay e apresentar um livro que nunca foi proposta no kit gay num jornal nacional e falar que aquilo era proposta do outro partido. Nada disso era permitido. E é exatamente por causa de atitudes como essa, de utilizar a mentira durante o horário eleitoral, coisas que não eram permitidas antes, que o partido do Bolsonaro conseguiu conquistar idiotas como você. Hoje nós temos um presidente do kit gay, um presidente da mamadeira de piroca, um presidente que foi eleito porque ele conseguiu ludibriar retardados como você. Então, como que eu poderia prever que regrar idiotice seria permitido nas eleições? Como que eu poderia prever que o Brasil teria uma maioria de retardados como você para acreditar que se o Haddad fosse eleito, ele obrigaria as crianças a usarem uma mamadeira com formato de pênis? É lógico, a gente só consegue acreditar que no Brasil existe uma quantidade de retardados do seu nível se a gente tiver uma experiência de retardadismo. A nossa tendência natural, Joel Almeida, é olhar o mundo com os olhos da gente. Eu sempre olhei o mundo imaginando que as pessoas estariam mais conectadas à consciência. É muito difícil você olhar o mundo e pensar, olha, esse mundo é cheio de retardado, esse mundo é cheio de bestas, de idiotas que vão acreditar em mamadeira gay, né, em kit gay, mamadeira de piroca. Esse mundo é cheio de idiotas que vão acreditar num livrinho de sexo do MEC, que não tem a chance, que nunca foi feito pelo MEC. Então, como era impossível prever que a gente tinha no Brasil uma maioria consolidada de imbecis como você, é lógico que eu fiz uma previsão natural de que a idiotice não venceria no Brasil. E olha, Joel Almeida, eu errei. A idiotice venceu no Brasil e nós temos hoje uma realidade em que o Brasil é claramente de maioria imbecil. E olha, eu ignorei uma coisa que era muito importante naquela época. O Brasil já tinha ficado em segundo lugar como o país mais imbecil no mundo.
em uma pesquisa e eu ignorei essa pesquisa. Eu acreditei, mesmo que o Brasil tenha ficado em segundo lugar do mundo, como o país mais imbecil do mundo, ou seja, eu não sei qual é o primeiro, mas o Brasil ficou em segundo, mesmo assim eu pensei, olha, vai ser impossível um Brasil tão imbecil a ponto de colocar um cara desse na presidência. No dia que eu vi o Bolsonaro falando da minha mãe, eu falei, gente, é um cara que tá falando da mãe porque é um machista, é um cara que tá falando de motel porque ele considera que motel não é atividade comercial, assim, é um cara totalmente desrespeitoso contra o cidadão brasileiro. Mas assim como a gente tem aquele ícone do Peru que faz propaganda para Sadia, a gente tem pessoas como você, Joel Almeida, que são imbecis que fazem propaganda para quem é contra vocês. Então, não foi o Bolsonaro que ganhou, foi a mamadeira de piroca que ganhou. Não foi o Bolsonaro que ganhou, foi o kit gay que ganhou. A idiotice venceu no Brasil. Como que alguém em sã consciência que faz comentário político, olha, eu te dou a oportunidade para conhecer o meu currículo, eu sou formado em 4 engenharias, eu sou economista, eu sou cientista político, eu sou formado em administração. Como que eu podia imaginar que aquela imbecilidade de discurso venceria uma presidência? Ninguém esperava uma coisa dessa. Tanto é que no segundo turno, Joel Almeida, todos os candidatos, com a exceção do Haddad, eles pularam fora, eles chegaram com a conclusão que a melhor coisa era deixar o Bolsonaro ganhar. Porque se o Bolsonaro não vencesse, a gente teria uma multiplicação de Joéis Almeida pelo Brasil. É somente a vitória do Bolsonaro para mostrar para besta como você que a besteira custa caro que a gente vai conseguir consertar o Brasil. Então, não pense você que eu estou infeliz com a vitória do Bolsonaro. Eu achei muito bom o Bolsonaro ter vencido. Não por causa das pessoas boas que estão no Brasil. É por causa de idiotas como você que vão perder e vão perder muito. E depois de tomarem bastante pancada, vão entender que foram feitos de otários. Você votou na mamadeira de piroca, né? Você votou contra o kit gay, não foi? Você votou contra o comunismo, contra o socialismo. Agora você votou a favor de uma guerra, seu retardado. Você votou a favor do Brasil ser isolado politicamente e parar de comercializar com o mundo, seu retardado. Então, eu errei. Eu errei porque eu não imaginei que a gente tivesse tanto retardado nesse país. Agora que eu tenho a certeza que a gente tem tanto retardado nesse país, você sabe o que eu penso, Joel Almeida? Eu mudei bastante o meu ponto de vista. Antes, eu sofria com tudo que o brasileiro ia passar. Hoje, é claro que meu coração dói quando eu penso que aqui dentro do Brasil tem pessoas boas, mas hoje eu não sofro mais. Hoje, quando eu vejo uma notícia como essas notícias que a gente está vendo hoje, olha o que a gente tem de notícia, né? O crime agora compensa e pode, porque agora os criminosos nem vão depor. Eu vejo o Ministério Público sem poder nenhum e eu penso, o Ministério Público faz parte disso que a gente está passando. O Ministério Público merece perder o poder para pagar. Quando eu vejo que os jovens brasileiros que sonhavam em um dia trabalhar em altas tecnologias, agora vão ter que, no máximo, fazer um técnico agrícola para produzir para país de primeiro mundo, eu falo, olha, eu não vou ter dó desse jovem, porque grande parte desses jovens estavam fazendo campanha para o Bolsonaro em nome da ciência e da tecnologia. Hoje nós temos, no Ministério de Ciência e Tecnologia, um astronauta que deixa o Brasil encerrar o seu programa de altas tecnologias. É isso que é o Brasil do Joel Almeida, é esse Brasil que você pediu, seu retardado. É por isso que eu errei. Como que eu imaginava que a gente teria um Brasil cheio de jovens sonhando em ser alguma coisa um dia, e esses jovens que estavam sonhando em ser alguma coisa um dia iam votar num presidente que ia consolidar a entrega do símbolo da tecnologia brasileira? Olha, que beleza! Nós temos hoje uma situação em que uma pessoa que foi contratada para as relações internacionais do Brasil não fala inglês. Ou seja, o cara foi lá e conversou com o filho do Bolsonaro, é amigo do filho do Bolsonaro, arruma um cargo para ele. Aonde? Ah, não sei, põe ele como médico, põe ele como engenheiro, põe ele como qualquer coisa. Aí coloca o cara para participar de uma pauta relacionada a relações internacionais. Ah, mas o cara não fala inglês. Não, mas não tem problema, é só cabide de emprego. Tá vendo, o seu retardado, o que você pediu? E tá aí, ó, um dos motivos do voto no Bolsonaro aí, ó. Você foi feito de idiota. E é exatamente porque pessoas como você foram feitas de idiotas e pessoas normais não acreditariam
que as pessoas brasileiras fossem tão idiotas que todo cientista político não conseguia prever a eleição do Bolsonaro. Eu errei por isso. Eu errei porque eu subestimei o retardadismo dessa sociedade. Eu achava que retardados como você, Joel Almeida, não eram a maioria. Simples assim. Muito obrigado aqui no canal Leonardo Estopa. Fernando Marrá, olha, com a base na gestão do atual governo, se Bolsonaro fosse para a iniciativa privada, seria um desempregado. Fato. Não, se o Bolsonaro fosse para a iniciativa privada, Fernando Marrá, olha, eu falo isso principalmente para o imbecil do Almeida. Se o Bolsonaro tivesse uma empresa e o Bolsonaro tivesse que escolher entre ele ou o Haddad na presidência da empresa, ele não escolheria ele. Se o Bolsonaro montasse uma empresa hoje, ele colocava o Haddad na presidência, mas não colocava ele, porque ele sabe que ele não tem condições, ele sabe que ele é um incapaz nesse sentido. O Brasil colocou o Bolsonaro no poder para realizar o sonho de um cara virar presidente, não para ele fazer alguma coisa. Se a família Bolsonaro montasse uma grande empresa e tivesse que escolher o presidente, ela escolheria o Fernando Haddad, mas não escolheria o Haddad. Se o Bolsonaro tiver que escolher alguém para gerir o patrimônio dele, ele escolhe o Fernando Haddad, mas não vai gerir sozinho. É só o Brasil que escolheu o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o Brasil escolheu o Bolsonaro para vingar do PT. Agora, se ferra, companheiro. O problema é seu. Sinceramente, eu tenho cidadania italiana. Eu me ferrei muito por causa do Brasil, sofri muito por causa do Brasil. Agora eu quero ver pessoas como você se ferrando. Agora é a hora de vocês pagarem pelo que vocês fizeram. E eu só vou rir da sua cara, pode ter certeza. Eu só vou rir da sua cara. E o pobre alienado de direita fala: Estopa, estou começando a acreditar que a intenção é realmente impedir que a população se desenvolva intelectualmente e aceitar a chibata sorrindo. Mas é claro! Muito obrigado, pobre alienado de direita que está participando no canal do Estopa. É claro, gente, isso é lógico. No momento que você pega uma sociedade e coloca essa sociedade como extremamente alienada, se coloca uma sociedade dessa para participar como um bando de imbecis que não tem acesso à informação, essa sociedade vai puxar carroça para sempre. E eles vão puxar carroça para quem? Eles vão puxar carroça para o patrão, vão puxar carroça para o Trump, vão puxar carroça para Israel. Para eles é muito confortável. O povo deles vai tá lá fazendo iPhone, vendendo iPhone para gente, enquanto a gente vai estar na roça produzindo comida. Aí você fica na roça trabalhando um mês para produzir o dinheiro que os caras produzem em um dia. É isso que retardados não conseguem perceber. O que foi que o Brasil ganhou com essa troca de presidente? O Brasil ganhou uma submissão. Agora nós temos que trabalhar. Um brasileiro agora, um iPhone demora alguns segundos para ficar pronto lá fora. Um brasileiro vai trabalhar aqui 6 meses para pagar um iPhone, nunca vai ter iPhone. E são retardados como esse Almeida que estão dentro daqueles que vão pagar. Eu só posso rir da sua cara, companheiro. Olha, eu só posso rir de idiotas como você. Errei porque eu não imaginei que a maioria fosse besta, fosse idiota. Mas já que a maioria é besta e idiota, eu errei, mas eu ganhei com meu erro. Porque eu tenho a tranquilidade de ter ido até o último momento lutando para evitar que isso acontecesse. Agora eu sou deboche, agora eu quero rir da sua cara. Agora eu quero mais é que você se exploda e quero rir da sua cara. Desculpem as pessoas que não têm nada a ver com isso, estamos todos no mesmo barco, mas uma coisa que eu falo com vocês, não sofram, a gente tem que rir da cara desse pessoal. Deixa eu agradecer primeiro, antes que fuja aqui no canal, comentário aqui no canal Leonardo Estopa, porque o outro já está fugindo. Mi Marli fala: bozos são totalmente otários, acreditam em kit gay, terra plana, mas se acham super inteligentes. E Mi Marli fala também: Bozo nunca trabalhou na vida, sempre mamou no Estado, até estudou de graça, hipócrita é. O cara foi do exército no Brasil que não fazia guerra. O povo do exército vai trabalhar agora numa guerra contra a Venezuela, uma guerra que não é nossa, porque tem retardado, que é igual aquele rapaz ali, que acha mesmo, não, você errou. Lógico, qualquer um erraria na previsão. Isso porque tem coisas que são humanamente inconcebíveis. A tendência natural, tem uma piada que a gente escuta quando a gente é criança, mas antes eu vou ler aqui o comentário no canal do Estopa da Rosângela Frederick. Léo, você viu isso? 2 servidores do 2º escalão que escaparam do primeiro corte, mas querem deixar o órgão para atuar na iniciativa privada, não conseguem ser exonerados. Eu não vi isso, não. Eu vi que está tendo um quebra-pau aí
tá tendo um quebra-pau do cara lá do ministro das Relações Exteriores com o rapaz que tá brigando para não ser mandado embora. Ele não quer ser mandado embora porque ele é amigo pessoal dos Bolsonaro, ou seja, ele se sente acima do próprio ministro. Diz que ele chegou lá, né, pelo que eu entendi no Boa Noite 247, diz que ele chegou lá querendo mandar todo mundo embora. Aí na hora que ele chegou falando que vai despetezar tudo e vai fazer toda aquela confusão, diz que pegaram e falaram que vão correr com ele. E aqui, deixa eu voltar aqui. Mimarli, Bozo nunca trabalhou na vida, sempre mamou no Estado, até estudou de graça. Hipócrita, é exatamente esse é o perfil dos Bolsonaro. É só idiotice. Infelizmente a gente tem uma molecada que não tem a mínima noção de política, não tem a mínima condição de entender o que está acontecendo e fica falando, olha, você fez uma previsão errada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu voltar aqui nos comentários do canal do Estopa, lembrar vocês, quem tiver no Face, por favor, venha participar com a gente no canal do Estopa, no link dessa descrição. Eu acho que está aí ainda o canal Leonardo Estopa, mas a gente está movendo as lives pro canal do Estopa. Quem puder vir participar no canal do Estopa, eu agradeço muito. Eu vou falar com vocês como é que funciona a questão da previsão. A previsão funciona pelo que é lógico, tá, gente? Previsão funciona pelo que é lógico. Por exemplo, existe um ditado que a gente escuta quando a gente é criança. Esse ditado, ele conta a história de que duas pessoas, uma pessoa mais humilde e uma pessoa mais soberba, elas chegaram, as duas, no inferno. Isso porque é muito difícil uma pessoa ir para o céu. Mas aí, lá dentro daquela confusão toda, né, o mais humilde, que era o empregado, e o mais soberbo, que era o patrão, eles tiveram uma ordem do diabo. O diabo virou e falou assim, agora vocês vão entrar nesses potes aí, ó. Tinham 2 potes. Um pote de merda e um pote de mel. Então, disse o diabo, escolham. Aí o patrão já olhou para o empregado e falou, olha, companheiro, você não tem nem que discutir o que vai acontecer, né? Eu sou mais importante, você corra logo para a merda. E o patrão foi e entrou no pote de mel. Aí o diabo falou, agora saíram os dois. Agora um vai lavar o outro com a língua, vai lamber o outro até lavar o outro. Então, enfim, por que eu estou contando essa história? Porque existem coisas que não é questão de previsão, é questão de bom senso. Se tivesse um pote apenas e uma pessoa, e o diabo falasse, você vai escolher se você entra no pote de merda ou no pote de mel. O cara podia desconfiar que era o diabo que estava mandando, né? Mas, em contrapartida, a tendência natural do ser humano não é ir para o pote de merda, é ir para o pote de mel. Então, qualquer pessoa que fosse fazer uma previsão e levasse em conta que um lado estava falando em oprimir, estava falando em entrar em guerra contra a Venezuela, estava falando só em idiotice. E o outro lado estava propondo uma política que foi implementada no Brasil, que fez o Brasil evoluir economicamente. O outro lado teve o candidato que já estava eleito em primeiro turno preso. A tendência natural era, obviamente, o Haddad vencer. Qualquer um ia prever isso. E quando eu fazia as previsões da impossibilidade de vitória do Bolsonaro, a gente tinha uma realidade bem diferente. A gente ainda não tinha o povo, que a culpa disso foi do povo. Por isso que eu falo, olha, um bocado do que está acontecendo no Brasil, lógico, eu sei que tem pessoas que não gostam de escutar isso, um bocado do que está acontecendo no Brasil é culpa do povo. O povo aceitou a prisão do Lula. Se o povo aceitou a prisão do Lula, o povo mostrou que aceita tudo. Aí, olha, numa situação em que o Lula estava eleito em primeiro turno, ele foi preso para não participar das eleições. Mas mesmo assim as pessoas aceitaram a prisão do Lula, qualquer um, tanto é que em todas as previsões minhas que eu fazia antigamente, eu falava, olha, o Lula está eleito em primeiro turno, não tem como a gente imaginar uma possibilidade, ninguém ganhava do Lula nas pesquisas. Então como que a gente ia imaginar que a gente teria uma fraude eleitoral desse tamanho? Isso não é previsível. Ah, olha,
Uma pessoa fez uma previsão de que daqui 10 anos o investimento dela vai multiplicar em tantos por cento. Ah, mas caiu um meteoro no planeta e matou todo mundo. Ah, beleza. Né? Então, cara, como é que o cara... Se o cara não tinha previsão do meteoro, obviamente ele fez a previsão baseado na ideia de que as coisas fossem tomar um rumo convencional. Hoje a gente tem STF aí que já não manda nada. Então vamos cair na real, né, gente? Falar de previsão num país em golpe... É até patético imaginar a possibilidade de querer acertar a previsão em país em golpe. Deixa eu trazer aqui a capa do 247, que fala: Flávio, por ser Bolsonaro, se acha acima da lei. É como avalia o jornalista Marcelo Auler, do Jornalistas pela Democracia, sobre o deputado Flávio Bolsonaro. Ao condicionar sua ida ao Ministério Público na condição de testemunha ao seu prévio acesso ao que está sendo investigado em torno do seu assessor, Fabrício Queiroz, Flávio Bolsonaro está se considerando um cidadão acima da lei. O detalhe é o seguinte, gente, o Ministério Público, ele já tem material suficiente para iniciar um processo. O detalhe é que se esse processo inclui o Flávio Bolsonaro, obviamente a gente vai ter um processo, né, que vai para o STF. Se o processo vai para o STF, adeus, já era. E o Ministério Público está enrolando bem. Vamos cair na real. O Ministério Público já podia ter colocado essa questão aí como sendo uma questão, né, judicial e não uma questão dentro do Ministério Público. Cris Lass, que está falando aqui pelo canal do Estopa, ela diz: vai estudar as leis eleitorais. Até 2017 elas funcionaram. Como o Bozo, a justiça fez de cega, igual vocês, bolsominions. O que está rolando é muito claro, né, gente? O Bolsonaro, né, a partir da época aí que a perseguição contra o PT tornou-se uma coisa bem-vinda, os bolsonaros estão aproveitando disso. Agora é mais ou menos assim: olha, justiça, se prenderem a gente, o PT volta, né? E a justiça bateu tanto no PT que a justiça está morrendo de medo do PT voltar. Então é muito claro: olha, justiça, não deixa a gente apanhar não, senão o PT volta. É isso que está acontecendo no Brasil. Deixa eu agradecer vocês aqui pelas participações. Estou vendo aqui que participações estão fervendo aqui no canal do Estopa. O canal do Estopa já está crescendo bastante. Quem ainda não foi inscrito no canal do Estopa, eu peço para vocês, por favor, se inscrevam. A ideia é transferir as lives pro canal do Estopa, para o canal do Estopa transmitir as lives durante todo o dia. E quando as lives forem transferidas para o canal do Estopa, eu pretendo voltar a fazer aqueles vídeos curtos que eu fazia antes. Só que é muito importante que vocês participem no canal do Estopa, migrem realmente para o canal do Estopa, porque o costume de ficar no canal Leonardo Estopa acaba fazendo as pessoas terem essa pequena resistência. Então, por favor, passem aí para o canal do Estopa e participem. Sueli Souza, pelo canal do Estopa, fala: boa noite, Léo, lavei minha alma, disse tudo e mais um pouco. Quando você falou em nome de todos que lutaram para que essa barbárie não concretizasse, psicopatas. Muito obrigado, Sueli de Souza, muito obrigado pela mensagem, muito obrigado pela participação. Deixa eu trazer aqui também, o Fernando Marrá fala: atenção classe média, continuem a economizar panela. Do jeito que anda o governo não conseguirão comprar uma. Se o pessoal começar a desafiar a lógica e começar a tentar bater panela demais, Fernando Marrá, pode ser que realmente eles não consigam comprar outra panela se eles amassarem a panela. E deixa eu pedir o pessoal do Facebook para compartilhar. Compartilhem aí no Facebook, por favor. Depois venham participar com a gente aqui no YouTube. Deixa eu pedir às pessoas do YouTube, por favor, compartilhem aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Twitter. O canal do Estopa está crescendo aqui o alcance. Muito obrigado. Deixa eu trazer aqui mais notícias importantes. Essa notícia aqui é a mais engraçada, gente. Olha, rolou uma demissão daquele estilo Twitter, em que o cara coloca no Twitter que o funcionário pediu demissão.
Mas só que não é assim. No cargo de confiança, normalmente, fala que o cara pediu demissão, mas ele não pediu demissão, não. Ele foi mandado embora. Esse cidadão que não pediu demissão e foi mandado embora, ele foi contratado diretamente pelos Bolsonaro. Ele foi contratado, me parece que foi indicado pelo filho do Bolsonaro, para fazer um cabidão de emprego. Olha, lembrando que a família Bolsonaro, né, toda a campanha anti-PT falava que o PT adorava a ideia de cabidão de emprego. Só que a realidade é bem diferente. Existe uma diferença muito grande entre você colocar um bom técnico para fazer uma atividade, mas aquele técnico tem a ideologia sua. Então pense você, olha, você está num partido de esquerda, a intenção sua é o Brasil em primeiro lugar, então você coloca uma pessoa que tem uma ideologia semelhante, mas uma pessoa que saiba realizar a atividade. Me parece que o Bolsonaro, não sei se foi o Eduardo ou o Flávio Bolsonaro que indicou esse rapaz, ele falou, arruma um emprego para ele aí que ele é dos nossos. Arruma um emprego para ele aí que ele fala mal do PT. A gente não sabe se é um emprego para o cara realmente ser funcionário ou se é um emprego do estilo Queiroz, né? Que o cara vai lá, deixa o CPF e passa a grana diretamente na conta do Queiroz. Mas seja um caso ou seja outro, veio uma ordem da família Bolsonaro para dar um emprego para esse rapaz. Aí esse rapaz vai, recebe o emprego e chega lá e dá a notícia. Mas eu vou fazer uma comparação aqui. Imaginem vocês que para arrumar um cabidão de emprego para um amigo, o filho do Bolsonaro vira e fala assim, ô fulano, arruma emprego aí pro meu amigo. Mas emprego de quê? Ah, arruma qualquer coisa para ele. Aí o camarada lá, cabidador, né, o cara que controla o armário de empregos, ele vai e procura lá na lista. O que tem aqui de vaga? Ele vai, tem uma vaga aí aqui no hospital aqui para o médico. Aí vai e coloca o cara naquela vaga. Aí chega no primeiro dia de emprego do cara, o cara chega lá vestido de branco, tudo direitinho, e vai consultar. Ele não é médico. Fala, mas peraí, você não é médico? A pessoa chega lá e fala, eu tô sentindo isso. Não, mas eu não sou médico, não. Eu tô aqui só para cabidar o emprego aqui, porque eu sou amigo do filho do presidente. Aí então chega o diretor do hospital, todo envergonhado, descobre que o cara não é médico e posta no Twitter, para evitar de mandar o cara embora e ficar feio, posta no Twitter assim, olha, o doutor fulano de tal decidiu que não pode trabalhar conosco aqui no hospital. Mas pior, o cara que não é médico, que não tem nada a ver com aquela atividade onde ele foi pendurado para poder provavelmente receber o pagamento de ter falado mal do PT, ele se revolta, faz pirraça e fala, eu não aceito ser mandado embora. Eu quero ficar aqui no meu cargo de médico. Mas você não é médico, mas eu quero. Eu sou amigo do presidente. Aí ele vai lá e briga lá e faz birrinha e conversa diretamente com o filho do presidente e fala assim, olha, que negócio é esse que o diretor do hospital quer me mandar embora? O filho do presidente fala, mas você não é médico. Mas eu não quero saber, eu sou seu amigo. Pois é exatamente o que aconteceu com esse rapaz, presidente da Apex. Para arrumar um emprego aí para um amigo da família, mas chegam os Bolsonaro e penduraram o cara na Apex, que é uma parte do governo responsável por negócios internacionais. Aí chega esse rapaz lá na Apex e na hora que ele vai começar a trabalhar, ele fala que não sabe falar inglês. Mas peraí, o que você está fazendo aqui no setor de negócios internacionais se você não sabe falar inglês, né? Porque é uma coisa um pouco contraditória. Claro, pessoal, que essa é a parte mais lúdica da história, a parte mais engraçada, né? Os Bolsonaro, eles precisavam colocar o cara, pendurar o cara, né? Cabidar o cara de qualquer maneira, foram escolher um cargo para ele. Qual cargo? Ah, sei lá, escolhe qualquer um cargo aí, coloca ele, pendura ele, mas dá um cargo para esse cara. Aí colocaram o cara para trabalhar exatamente no local onde ele era inadequado, para colocar no setor de relações internacionais, sem saber falar inglês. Só que não é só isso, não. Dizem que no momento que ele chegou lá, na Apex, ele chegou, segundo o Alexson Lee, que ele já chegou lá com aquele estilão Onyx Lorenzoni, falou, vou despetezar a Apex. E falou que ia mandar todo mundo embora para colocar a gente dele, ou seja, ele foi assumir um posto como cabide de emprego. Olha só como é que é o efeito cascata no cabide de emprego. Ele chegou lá como cabide de emprego, amigo do filho do presidente, e aí, como amigo do filho do presidente,
esse rapaz queria colocar os amigos dele na Apex, queria mandar todo mundo embora. Gente, claro que sobre o aspecto político lúdico, é muito bonito falar, né? Olha, vamos despetezar esse local. Vou colocar tudo gente nova. Agora, para nós, como brasileiros, vamos pensar o seguinte. Imagine que você acabou de comprar uma empresa. Você comprou um supermercado. Aquele supermercado está funcionando. A equipe que trabalha naquele supermercado, ela faz parte de um processo de treinamento que foi sendo desenvolvido ao longo de vários anos. Se todos os ministros e todos os funcionários do Bolsonaro forem fazer essa prática de tirar todo mundo que está lá e colocar os amigos deles para aproveitarem o cargo do Estado, para gerar emprego para os amigos, para fazer casos como o do Queiroz, tá? Porque eles não colocam os amigos deles simplesmente para colocar amigo, porque é amigo não. Eles colocam os amigos deles exatamente para fazer caso semelhante ao do Queiroz, para fazer coisa feia. Aí, se esses camaradas forem continuar fazendo isso, se eles forem continuar fazendo essa troca de todo mundo, o Estado para. É só imaginar que você acabou de comprar um supermercado e você manda todo mundo embora. As pessoas que estão ali dentro daquele processo, elas fazem parte do valor daquele supermercado. A equipe toda entrosada faz parte do valor daquele supermercado. As instituições brasileiras, elas não podem ser trocadas. A gente não pode voltar do Brasil, que estava rodando de uma forma experiente, para a estaca zero, porque essa turma do Bolsonaro quer fazer o limpa-limpa e usar o argumento que estão despetezando. Eles não estão despetezando. Quando o Onyx fala que vai mandar todo mundo embora porque está despetezando, o que ele está fazendo é dando uma desculpa para colocar os amigos dele no poder. Só que por mais que a gente possa admitir que existe aí, é cargo de confiança, é bonito, essa prática vai acabar com a eficiência do serviço público, porque vão ser aí 4 anos para todo mundo aprender de novo. Isso aí não é inteligente. Não é ilegal, cargo de confiança é isso mesmo, mas não é inteligente. Deixa eu agradecer aqui as participações, aqui no canal do Estopa. Cris Laz, viva Glaze, viva Maduro, ferro nos bolsominions, olha o Putin. Fernanda Silva, 17 dúzias de aposentadoria policiais, aposenta com 35 anos, governo com 2 mandatos. Pobre com 1000 anos. O pobre não vai aposentar. O pobre vai morrer sem aposentar. Netânia Rafael, quem tá preso é gente como você, Murilo. Tá preso na sua burrice. Uma das maiores gaiolas do mundo é a imbecilidade da própria pessoa. Tô lendo aqui os comentários no canal do Estopa. Quem puder, venha participar com a gente no canal do Estopa. Isso é muito importante para a gente aumentar o alcance das transmissões, tá, gente? Cláudio Celos. Gente, esses Bolsonaro acham que estão no Planalto como se estivessem na cozinha da casa própria. Isso vai dar muita merda para o Brasil, com certeza. Olha, gente, vamos cair na real. O que acontece é que eles estão realmente tocando o governo como se fosse a cozinha da casa deles. Isso não vai dar certo. Isso não é inteligente. Deixa eu pedir para vocês mais uma vez para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Deixa eu lembrar vocês que essa live ela está migrando de horário. Então, o que a gente precisa decidir agora é se essa live vai acontecer meia hora depois do programa Boa Noite 247, que vai dar aí para aproximadamente 9h30 da noite, isso para dar um intervalo entre o Boa Noite 247 e essa transmissão, ou se a gente coloca essa live mais tarde um pouco por volta das 10 horas da noite. Vamos pensar nisso aí, porque assim a gente consegue colocar essa transmissão com espaço de tempo entre o programa do Brasil 247 e o programa do canal Leonardo Estopa. Isso porque aqui no canal do Estopa, pessoal, eu estou criando uma transmissão contínua que vai ser no estilo de uma televisão progressista. A transmissão vai acontecer constantemente e assim que acabar o programa Boa Noite 247, vai entrar uma reprise. Depois dessa reprise entra esse programa ao vivo. Claro que a reprise vai apresentar, sim, o
o aviso, né, de que daqui a pouco entra o programa Léo Stoppa ao vivo, com a previsão de tempo, mas o mais importante é só a gente ter uma ideia, se é meia hora depois do Boa Noite 247 ou se é uma hora depois do programa Boa Noite 247. O canal do Stoppa está crescendo, o Malu Ferreira fala aqui. Muito obrigado, pessoal. Estamos chegando aqui a quase 200 pessoas assistindo no canal do Stoppa. Eu queria que vocês migrassem para o canal do Stoppa, porque eu quero voltar a fazer os vídeos curtos no canal Leonardo Stoppa. Muito obrigado, pessoal. Arnaldo Oliveira fala, Glaze não deixa amigo na estrada. Kátia Lazzarotti, estamos com você, Léo. Boa noite do Leandro Rosalino. Maurílio manda um oi. Hirlan Iglesias, uma hora depois, da ideia aqui de uma hora depois. Então vamos criar aí, Jennifer, essa enquete sobre meia hora depois ou uma hora depois do programa Boa Noite 247. Então, meia hora depois do programa Boa Noite 247, entre parênteses 9h30, ou uma hora depois do Boa Noite 247, entre parênteses 10 da noite. É importante avisar que o programa Léo Stoppa ao vivo vai acontecer depois do programa Boa Noite 247, porque a partir de agora o canal do Stoppa vai retransmitir em rede a TV 247. Assim, as pessoas vão entender o que está acontecendo. Eugênio Gifone fala, cheguei no canal do Stoppa. Fernanda Silva, Léo Bozo vai fazer pente fino em tudo. Isso não é pente fino, não. Ele vai tirar várias pessoas que nem têm muito viés ideológico, são pessoas competentes, para conseguir pendurar a turma deles. Isso é normal, gente. Isso é política, é isso mesmo. Só que nesse desespero que eles estão fazendo, nessa sede de trocar todo mundo, o que pode acontecer é que a República pode parar, o preço pode ser muito alto. Bradoskei, olá, Stoppa, sua dose diária de detox às falácias televisivas há algumas semanas diminui a necessidade de jogar videogame e melhora a autoestima. Graças. Muito obrigado, Bradoskei, pela mensagem muito animadora, né, que até valoriza o trabalho da gente, dá um ânimo muito grande para a gente continuar desenvolvendo esse tipo de trabalho. Muito obrigado mesmo. Vou convidar vocês para... vou ler essa matéria aqui. Daqui a pouco eu leio o Fernando Marrá. Vídeo mostra suposto diálogo entre segurança de Bolsonaro e Adélio antes da facada. Esse vídeo que mostra esse suposto diálogo faz parte daquele documentário que bombou na internet, que todo mundo precisa ver para tirar suas próprias conclusões, tá, gente? As pessoas precisam realmente assistir àquele documentário, porque aquele documentário mostra a parte que muitas pessoas estão com resistência para entender. Deixa eu ler esse comentário aqui que está dentro do canal Leonardo Stoppa. Lembrando, vamos mover a live para o canal do Stoppa. A intenção é fazer a live no canal do Stoppa como sendo uma grande live de transmissões progressistas. Ainda estamos em testes, mas vai acontecer. O Brasil 247, o Léo já autorizou a utilização do material do Brasil 247. Agora é só questão de uma super organização do material, colocar reprises na hora certa. Isso aí já está por conta da Jennifer, que é a grande programadora agora do canal do Stoppa. Fernando Marrá, Léo, bolsominions vão provar a teoria da evolução. Vão regredir até virarem amebas. Olavo é o mais avançado na regressão, está na Idade Média. Bolsonaro está em 64. É bem colocado isso aí, viu, Fernando Marrá? Muito bem consistente, porque, olha, o Bolsonaro realmente vive as teorias de 64, já o Olavo, com esse negócio de terra plana, cigarro não faz mal, ele realmente vive as teorias da Idade Média. Isso aí é muito interessante. E, olha, gente, não se assustem, essas pessoas não acreditam nisso, essas pessoas falam isso porque elas criaram personagens para conseguirem popularidade e para conseguirem fama. Isso funciona muito bem. As pessoas percebem que... Hoje eu falei com um imbecil aqui mais cedo, que eu até esqueci o nome dele. Quando você percebe que a imbecilidade vem demais, é aquela história. Por que as pessoas acabam apelando para essas coisas? Tipo o que o Fernando Marrá colocou aqui. Imaginem vocês que vocês chegam no shopping com toda a boa vontade e decidem colocar lá uma loja para vender sanduíche natural, salada, ninguém compra. Aí você fala, olha, eu quero é ficar rico, eu vou vender sanduíche comum, gorduroso, vou montar logo um McDonald's.
Porque o povo não quer saber daquele produto que você quer oferecer, o povo não quer saber de verdade. O povo quer saber do sensacionalismo. O interessante, contam, talvez, dentro do Brasil, os piores seres humanos que nós temos no Brasil, os piores, gente, não pensem que Bolsonaro, perto do Silas Malafaia, Bolsonaro é um anjo. O Silas Malafaia é talvez o pior ser humano dentro do território nacional e no mundo. Pior do que Hitler, pior do que tudo. Aquele homem é muito cruel. Dizem que no início ele tentava pregar o evangelho de verdade e tal. De uma hora para outra ele se transformou naquele monstro que ele é hoje, que distorce a Bíblia, as teorias dele só para ganhar dinheiro. Eu acho que o que fez o Silas Malafaia se converter em algo tão ruim foi exatamente o fato de que no início ele percebeu que falar a verdade sobre o evangelho não leva ninguém a nada. Se você começa a pregar o evangelho para os outros, de cara você começa a ser atacado de comunista. Então, o que acontece? As pessoas acabam se convertendo ao mal, porque o mal acaba compensando mais. Deixa eu agradecer aqui alguns comentários que estão rolando aqui no canal do Estopa. 9h30 e 10 horas. Então, deixa eu vou lembrar para vocês a questão, porque a Jennifer está perguntando para fazer a enquete e já funciona como uma outra informação aqui para quem está chegando e não entendeu ainda. Eu queria agradecer vocês que estão participando. Nós estamos fazendo uma transmissão, pessoal, em 2 canais nesse momento, que é o canal do Estopa e o canal Leonardo Estopa. Os nomes são parecidos, mas o canal do Estopa é um canal pequenininho, onde vão acontecer as lives. Por quê? Muitas pessoas começaram a me pedir para voltar a fazer os vídeos curtos. E eu faço os vídeos curtos nesse canal onde acontecem as lives e os vídeos acabam não chegando nas pessoas, porque as lives bagunçam muito o canal. Então, o canal do Estopa vai ser o canal de lives. Além das lives que eu faço, o canal do Estopa vai reprisar e vai transmitir em rede as lives do Brasil 247. Então, o canal do Estopa é onde você vai poder ficar tranquilo assistindo lá constantemente a programação progressista brasileira. Além do canal do Estopa, eu tenho o Leonardo Estopa, onde eu vou pôr os vídeos curtos. E agora, a grande pergunta, nesse momento que agora ficou definido, que nós vamos fazer uma transmissão do programa Boa Noite 247, depois do programa Boa Noite 247, eu percebi que as pessoas precisam de um pequeno intervalo para elas entenderem o que vai acontecer. Um intervalo, às vezes para tomar um café e tal. E estou decidindo colocar uma reprise entre o Boa Noite 247 e esse programa, que é o Léo Estopa ao vivo. Se a reprise for de meia hora, que é o programa que eu faço à tarde, por exemplo, o que a gente vai ter depois do Boa Noite 247 vai ser um intervalo de meia hora e esse programa começa a partir das 9h30. Então, se a reprise for de meia hora, a gente tem o programa Léo Estopa ao vivo às 9h30 da noite, aproximadamente. Se a reprise for de 1 hora, por exemplo, se eu reprisar o Léo ao Quadrado ou outro programa do Brasil 247 que tem 1 hora, esse programa ao vivo começa a partir das 10 da noite. Então a enquete que nós vamos fazer é: você prefere o programa Léo Estopa ao vivo? Não, a enquete seria: a partir de agora, o canal do Estopa vai transmitir o Brasil 247 em rede. Você prefere o programa Léo Estopa ao vivo após meia hora após o programa Boa Noite 247 ou 1 hora após o programa Boa Noite 247. Então, meia hora após o programa Boa Noite 247, entre parênteses, 9h30. Ou 1 hora após o programa Boa Noite 247, entre parênteses, 10 horas da noite. Então, seria essa a ideia para a gente conseguir agora, gente, sincronizar um grande canal progressista, porque um dos grandes desafios que a gente tem aqui é que nós não temos um canal onde as pessoas possam buscar informações progressistas. Se a gente consegue sincronizar uma transmissão constante, acontecendo 24 horas por dia, para que as pessoas possam chegar a qualquer horário e escutar uma programação progressista, as pessoas podem, inclusive, colocar o canal do Estopa, que provavelmente esse modelo vai ser adotado pela TV 247 depois. As pessoas podem chegar e colocar no comércio. Então, por exemplo, se você tem um comércio, você é progressista, você vai poder chegar daqui uns dias, quando tudo estiver funcionando,
vocês vão poder chegar, colocar para rodar a programação, e essa programação vai ficar rodando durante o dia. Não vai ter que toda hora voltar lá e clicar, por exemplo, no link que chegou. Então a ideia seria essa. Deixa eu ver aqui os comentários, várias ideias aqui. Porque algumas pessoas se preocupam com o Maduro? Pergunta Joana Perdigão, como se a gente não tivesse um puta problema dentro do Brasil, né, Joana? O Brasil pegando fogo e a gente tem brasileiros que estão preocupados com o Maduro. Aí tem pessoas dando ideia aqui das 21h30. Maduro hoje, na sua posse, sentou a lenha no bolso. O grande problema do Bolsonaro é que o Bolsonaro é a expressão máxima de um golpe de Estado, né? E como se não bastasse o Bolsonaro ser um golpe de Estado no país dele, ele quer causar golpe de Estado em outros países. Eu fico pensando, quando eu vejo aqui, quando eu vejo mensagens desse tipo, eu fico pensando, eu sou imã mesmo para a criançada, né? A Kira tem que ler, gente, tem que ler. A gente vê que a gente é imã para a criançada. Olha que criatividade, olha que bonitinho. Eu fico pensando, daqui uns dias, eu sou pai agora, daqui uns dias a Luísa vai estar criando frasezinhas, eu vou ter que falar, olha que bonitinho. A Kira AMV escreve, ado, Lula é viado. Que importa a preferência sexual do Lula? O que importa é que o cara governou o país, o cara fez a economia bombar, o cara fez... Olha, que interessa se o Lula é viado? Olha, ado, Lula é viado. Olha, pensa bem. Quando você vai consultar no médico e tem lá 2 médicos, aquele super consagrado, aquele que sabe tudo, mas é viado. E tem o outro lá, recém-formado machão, que nunca consultou ninguém. Quem que você escolhe? Akira AMV do ado, Lula é viado. Ô, gente, um pouquinho mais de maturidade. Eu deixo o programa para mais tarde para ver se as crianças já estão dormindo. Aí aparece aqui uma Akira AMV para fazer jingle de Lula é viado. Não, olha só, dá para fazer tudo. Olha, Akira, você não pensou nessa. Lula é ladrão. Vai lá, vai pros clubes, vai pros grupinhos de direita bombar. Você vai bombar. Você vai ser o sucesso da direita. Inclusive, eu vi um vídeo. Eu tenho certeza que aquele cara tá zoando. Aquele cara não pode estar falando sério. Eu não acredito. É o tigrão da direita. Aquela é uma das coisas mais bizarras da humanidade. Mas o pior, o cara é adulto. O cara não é uma criança. Eu vou tentar colocar aqui para vocês, porque é, assim, de tudo que eu já vi na minha vida, é uma das coisas mais bizarras. Deixa eu colocar aqui. Tigrão da direita. Olha, o treco é bizarro. E o treco lembra muito a questão do ado, Lula é viado. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui o tigrão da direita. Gente, olha que coisa emocionante. Isso aqui mostra que a direita se acha tudo, ó. As apoiadoras do mito não conseguem resistir. Sure. Os petistas fingem que não gostam de mim, mas no fundo queriam um pouco desse tigre. Rar. No fundo queriam uma parte desse tigrão. Rar. Bolsomito 2018. O tigre da direita chegou. O tigre da direita chegou. Petistas não precisam ficar com vergonha. Isso aí, gente, ó. Vergonha alheia é isso, ó. Eu pego as magras. É isso aí, ó. Eu pego
Isso aí ganhou. Eu A pego presidência... As branquinhas. Eu pego todas. A Jennifer falou que chega. Eu vou deixar um pouco mais até acabar. Tá acabando. O tigrão da direita chegou. Vocês entenderam o que que é? Vocês entenderam o que que é quem faz frasezinha do ado, Lula é viado? Essa cabeça aí, ó. É isso aí, ó. Ó, hoje a presidência da República tá na mão dessa turma aí, gente. Entenderam? É isso aí que ganhou no Brasil. Isso venceu as eleições. Isso venceu. Eu não vou rodar isso de novo, não. Poderia rodar de novo, mas vou rodar isso de novo, não. Eu vou pedir para vocês que quem quiser ter vergonha alheia, que isso aí dá para ter vergonha alheia, é o que fala aqui, Luz, né, pensou junto comigo, dá para ter vergonha alheia. Quando a gente assiste uma coisa dessa, a gente coloca a mão na cara e fala, meu Deus, eu não acredito que eu sou da mesma espécie que esse cara, não. Mas é isso aí, ó. Isso aí que venceu as eleições. Então, o tigrão da direita chegou, e aí vem os supers compositores da direita. Ado, Lula é viado. Deixa eu agradecer vocês aqui pelos compartilhamentos, deixa eu agradecer vocês pelo alcance da transmissão. Eu vou falar um pouquinho sobre os assuntos de hoje, porque nós começamos essa transmissão cedo e as pessoas estão acostumadas a assistirem o programa Léo Stoppa ao vivo às 10h30. Lembrando que agora o horário das 9h30 fica muito complicado para fazer a rede com o programa do Brasil 247, então vai ser 9h30 ou 10, ou até mesmo 10h30. Então, a gente pode, aos poucos, ir acertando esse horário, lembrando, claro, o horário das 10h30 já era mais conhecido, já tinha muito mais pessoas assistindo, então por isso eu peço para vocês, quem estiver no Face, quem estiver no YouTube, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Deixa eu trazer aqui alguns comentários rodando aqui no... Tem gente do mal falando aqui no canal Leonardo Stoppa, mandando costurar a boca. Essa direita é uma psicopatia pura, Léo. Que o pessoal, quem estiver assistindo aí pelo canal Leonardo Stoppa, participem pelo canal do Stoppa, isso é muito importante. Se vocês participarem pelo canal do Stoppa, a gente consegue já transferir, porque daqui a pouquinho, quando entrarem as reprises, eu coloco os comentários, né? Já está rolando os comentários do canal do Stoppa. Quem puder aí, já ir participar da live no canal do Stoppa, isso é bom, porque aí os comentários ficam registrados. Então, o que acontece? Daqui a pouquinho, quando eu colocar a reprise, os comentários, é muito importante que esses comentários fiquem registrados para no futuro, se a gente quiser voltar lá e falar, olha, esse cara hoje está falando que não apoiou o Bolsonaro, olha o que ele falou no futuro. É muito importante esses comentários registrados. Então, no canal, nas transmissões, nas reprises do canal do Stoppa, agora está em rede com o canal Leonardo Stoppa, mas aquela coluninha que ficam subindo ali os comentários, aquela coluninha são os comentários do canal do Stoppa. Então, por favor, quem puder, participe do canal do Stoppa. Vamos transferir esse bate-papo aí para o canal do Stoppa para ele ficar registrado. Deixa eu trazer, então, só revisando as notícias da noite aqui, porque isso é muito importante, a gente bater um papo a respeito das notícias da noite, trazendo aqui do Brasil 247, assim como Queiroz e família, Flávio Bolsonaro também não vai depor. Ninguém quer depor no caso do Queiroz. Apesar do Queiroz e família falarem que ele ganhou esse dinheiro todo vendendo carros, ninguém quer depor. O Ministério Público não consegue ouvir ninguém. Mas esse mesmo Ministério Público que não consegue ouvir ninguém, gosta muito de pedir prisão preventiva quando o assunto é pessoas do PT. Lembrem-se que o mesmo Ministério Público que não conseguiu ouvir Queiroz, filhas do Queiroz, mulher do Queiroz e Flávio Bolsonaro, só por causa de um bate-papo do Palocci pediu a prisão preventiva da Dilma. Ou seja, o mesmo Ministério Público que fecha os olhos ao caso Queiroz, no qual as provas já estão lá, prontas para subsidiarem o processo, ou seja, no caso do Queiroz, primeiro apareceram as provas, agora é só correr atrás do processo. No caso da Dilma, a gente tem um disse-me-disse do Palocci, e o disse-me-disse do Palocci não trouxe provas algumas, mas eles pediram a prisão preventiva da Dilma, lembrando que pedir prisão preventiva da Dilma dá um ibope danado, né? É uma coisa que eles adoram fazer. Deixa eu trazer o comentário aqui
Júlio Oliveira, eita, Lula é porreta. Aí, ó, veio aí uma frasinha do bem agora. Eita, Lula é porreta. Muito obrigado, Júlio Oliveira, também mostrando que a esquerda também consegue fazer poesia. Obrigado pelo superchat que é muito importante pro crescimento dos canais. Eu queria agradecer de coração. Queria lembrar, acontece que nessa correria, na implementação da tecnologia, eu parei de falar sobre o computador do canal. É muito importante que vocês ajudem a gente acabar de pagar o novo computador do canal. É por causa desse novo computador que nós estamos criando essa tecnologia nova aqui de transmissão simultânea no canal do Estopa. E é muito importante que vocês migrem pro canal do Estopa. Eu estou escrevendo aqui com o canal do Estopa o link da transmissão. Então, quem vê uma carinha branca aqui, escrito YouTube aqui, é o canal do Estopa. É só clicar nesse link e ir diretamente para a mesma transmissão que está acontecendo no canal do Estopa. Se todo mundo for, o bate-papo lá continua o mesmo. Então, muito obrigado. Vou passar aqui agora para o comentário que ficou, né, sobre essa posse do Maduro. O Morales diz que Estados Unidos estão por trás da resolução da OEA contra Maduro. O que acontece, gente, é que existe uma pressão mundial para desestabilizar o governo Maduro. O que a gente precisa entender é que, da mesma forma, isso é uma opinião minha, é muito feio a gente pensar que a gente não tem condições de resolver todos os problemas do mundo e, às vezes, é mais inteligente a gente não insistir. É muito importante que eu, comunicador, continue contando para as pessoas o que está por detrás do caso Maduro. Então, ou seja, todas as vezes que eu tiver a oportunidade, eu vou falar que a questão do Maduro é muito simples. A direita não conseguia vencer nas urnas, não tinha a mínima possibilidade de vencer nas urnas, então ela preferiu retirar a candidatura para usar o fato de ter retirado a candidatura para depois ficar no mundo falando que foi um golpe na Venezuela. Não. A direita pulou fora pela falta de possibilidade de participar. O que acontece, gente? Essa mesma direita que pulou fora pela falta de possibilidade de participar, agora ela pressiona o resto do mundo para não aceitar as eleições na Venezuela. O Brasil deveria ter feito isso, porque o Lula foi impedido de ser candidato. O Brasil deveria ter tirado as candidaturas de esquerda, mas não. O Brasil não conseguiria aqui tirar as candidaturas de esquerda, porque o Brasil tinha vários candidatos de esquerda participando, né? O Brasil a esquerda não se uniu. Se a esquerda tivesse se unido, o mundo hoje saberia que o Bolsonaro, né, o mundo hoje poderia utilizar isso aí para poder boicotar, né, o Bolsonaro. Mas não, a esquerda preferiu, não, vamos eu. Né? Assim, a gente teve gente de esquerda aí que realmente achava que era possível vencer todo esse sistema. O que acontece na Venezuela é que a Venezuela não quer entregar seus recursos minerais, o povo não quer outro candidato, por mais que possa existir uma crítica ao Maduro, mas a maioria está com o Maduro, mas a gente percebe que não é muito dos Estados Unidos aceitar a ideia da maioria, eles querem impor aquilo que eles acham mais interessante para eles e não para o povo. Essa informação, ela é muito importante aqui, na nossa bolha, mas essa informação não chega para o senso comum, gente, o que significa que se o PT continuar insistindo no apoio ao Maduro, o PT vai estar, da mesma forma que o Bolsonaro não deve se posicionar nessa guerra contra a Venezuela, porque o Brasil só tem a perder nessa guerra, ou seja, isso não é um problema diretamente nosso, nós não estamos tendo condição de lidar com os nossos problemas, então que o Bolsonaro fique fora e não entre nessa confusão aí da Venezuela a favor ou contra os Estados Unidos, seja lá em que lado for. Da mesma forma, eu acho que não é estratégico pro PT continuar insistindo nesse assunto de apoiar o Maduro. O PT está muito fragilizado, o PT não vai ter condição de reverter essa situação de golpe. Se o PT tivesse a maioria no Brasil, e a maioria consciente, mas não é isso que está acontecendo. O PT perdeu o controle da informação no Brasil e hoje nós temos uma maioria de jovens alienados que tem certeza que o Maduro é um ditador e que as eleições na Venezuela foram fraudadas. Se o PT continua insistindo nessa situação, o PT continua dando brecha para que ele próprio seja criticado. Então, eu acho que não é inteligente que o PT continue fazendo esse discurso desesperado dele de defesa do Maduro, porque dessa forma o PT, infelizmente,
só vai conseguir perder popularidade com os jovens brasileiros que acreditam na outra versão da história. Se o PT tivesse poder para reverter a parte da história que contam na televisão, se o PT tivesse um canal de comunicação grande na internet para explicar para o povo o que está acontecendo, tudo bem, mas o PT não tem isso. Infelizmente, o PT está nas mãos das grandes emissoras. Quem tem condição de bater de frente com as grandes emissoras, que cresceu o seu canal de comunicação, é o Bolsonaro. Então é mais fácil para o Bolsonaro falar que vale a pena uma guerra contra a Venezuela do que o PT falar que não vale a pena essa guerra, que não vale a pena brigar com o Maduro e que o Maduro seria, digamos que, errado nessa história. Olha aqui, vou trazer para vocês aqui, ó. No canal do Estopa, Lula, Atibaia, a maioria apoia Maduro. Agora falou muita merda. Essa é a pessoa que acredita que a maioria apoia o Bolsonaro. Vocês estão entendendo o que é o grande problema? A pessoa nunca pisou na Venezuela, a pessoa não tem noção do que acontece na Venezuela, a pessoa só tem a informação que chega no Brasil, ou seja, ela é completamente moldada por aqueles que querem contar para ela a parte deles da história. Então, o Bolsonaro fala, não, ninguém na Venezuela gosta do Maduro, é um golpe, tem eleições, a direita foge das eleições. E olha, o Maduro convoca as eleições exatamente para provar para o resto do mundo que ele tem o apoio do povo. A direita vê que não vai conseguir vencer as eleições e foge das eleições. Se o Maduro convocasse as eleições hoje de novo, a direita ia fugir das eleições de novo, que eu acho que seria o mais ideal. O meu ponto de vista, Maduro devia convocar eleições, mas dessa vez com apoio da ONU, né? Fiscais da ONU dentro da Venezuela, para não ter a mínima possibilidade de falarem que as eleições foram fraudadas. Mas enquanto a gente tiver imbecis desse nível aí, pensando que não, eu nunca fui na Venezuela, eu não tenho nem noção do que acontece na Venezuela, eu não conheço ninguém da Venezuela, mas Bolsonaro falou que é assim que está falado. Enquanto a gente tiver imbecil desse, não adianta o PT continuar insistindo nessa situação. Estou vendo o Pedro Paulo Pereira no canal, Leonardo Estopa tentando falar com Lula Atibaia, ele está no canal do Estopa. Eu vou compartilhar aqui mais uma vez o canal do Estopa, e eu vejo aqui o Flávio Henrique, ele está falando, muda para lá, tio. Flávio Henrique, eu vou me despedir de você, porque eu não tenho paciência para imbecil, então eu já estou te bloqueando aqui. Eu tô com outro canal. Ô, Clicério, dá uma facada aí, arranca esse Flávio Henrique aí, pode tá expulso aí do canal. Se eu gostasse de idiota, eu trabalhava aí com algum tipo de canal de direita. Quem gosta de idiota é quem tem canal de direita. O meu ponto de vista é muito simples. O imbecil. Falar que um país está sofrendo um golpe não significa você falar que você tem que mudar para lá, não. Idiota, retardado, o trouxa. Quando a gente fala que, olha, as coisas estão ruins na Venezuela, porque a Venezuela está sofrendo uma agressão dos Estados Unidos, muda pra lá, deixa de ser idiota, o trouxa, o besta. Quando um país está sofrendo uma guerra por outro país, a gente não está pedindo para mudar para lá. A gente está pedindo para que essa guerra acabe. Então quer dizer que John Lennon, quando ele falava que a guerra do Vietnã tinha que acabar, tinha que aparecer um otário como você para falar, Lennon, muda para o Vietnã. Deixa de ser trouxa, cara, deixa de ser besta. Você tem pelo menos um pouquinho de cérebro para usar. Não tem lógica a gente imaginar que um país do tamanho do Brasil, com livro para todo lado, tem retardado desse tipo. Não, meu Deus. Olha aqui para vocês não acharem, que eu tô assim, já podou já. O cara consegue ser tão otário que quando a gente começa a falar que um país está em crise, o cara consegue ser tão otário que ele consegue virar e falar, muda para aquele país. Eu tô falando que lá tá uma merda, seu retardado. E eu tô falando que o motivo dessa merda é tão complexo, o seu imbecil, que pessoas idiotas como você acham que o motivo é tão somente porque lá tem um ditador sanguinário ou retardado. A Venezuela não pode fazer negócio com o resto do mundo, ou imbecil, porque os Estados Unidos estão fazendo isso que eles estão fazendo agora. Olha aqui, ó. A Venezuela escolhe um presidente, aí me vem os Estados Unidos e faz pressão sobre um órgão para que
todos os países ao redor do mundo isolem a Venezuela. Os países ao redor do mundo, seu retardado, estão impondo a fome ao povo venezuelano porque os Estados Unidos não conseguem decidir o presidente. É como se a gente pensasse, olha, o Brasil só vai poder comprar do resto do mundo se votar, por exemplo, no Alckmin. Se o Brasil não eleger o Alckmin, o mundo vai isolar o Brasil. Que poder tem os Estados Unidos para decidir em quem o povo venezuelano vai votar? Cuida da sua casa, ô otário, ô besta. Quando você tiver uma empresa, você escolhe o diretor. Quando você tiver uma empresa, você escolhe quem que você vai colocar na gerência. Deixa a presidência da Venezuela para o povo venezuelano, seu idiota. Escolher quem vai ser o presidente da Venezuela não compete a você. E na hora que a gente faz uma crítica que um país está em dificuldade, seu retardado, olha, Cuba está passando por dificuldade, muda para lá. Ô besta, o que tem a ver falar que um país está em dificuldade, em a gente querer mudar para lá? Tem que ser muito retardado para poder passar por isso, gente. Não faz sentido. Quando você pensa assim, como que uma pessoa consegue ter um nível tão baixo de capacidade intelectual? Eu tô falando, olha, o país está na merda. Os Estados Unidos estão desgraçando a vida do país. Muda para lá. Como assim? Olha, acaba de acontecer um grande acidente e a floresta amazônica está em chamas. Muda para lá. Como assim? Não, acidente nuclear de Chernobyl. Várias pessoas estão contaminadas por radiação. Muda para lá. Como assim? Qual que é a pertinência disso, cara? Não, você tem que ter pelo menos um pouquinho de capacidade mental para perceber que você está sendo idiota. Você está destruindo você mesmo, cara. Você está chegando a um ponto que você está produzindo uma quantidade tão grande de idiotice. Você está chegando num nível tão alto de imbecilidade que vai chegar ao ponto que você não vai conseguir mais sair disso. Você não consegue perceber isso, não. Vai chegar num ponto que seu nível de imbecilidade vai estar tão alto que você já não vai conseguir responder com a própria cabeça. Tudo que acontecer na sua vida, você vai abrir o site do MBL e olhar qual que é a resposta deles para aquilo. Gente, a direita brasileira e os evangélicos estão assim. Os caras recebem... Imagina só, isso é muito comum nessas universidades que vendem diplomas. Os caras, eles pegam e ficam sempre buscando as informações que vão cair na prova. Eles não aprendem absolutamente nada. E o que está acontecendo hoje no Brasil é isso. Olha, qual que é a sua opinião a respeito das borboletas do Afeganistão? Lembrando a música dos Mamonas Assassinas. Eu não sei. Peraí. Aí vai lá e pergunta pro pastor. Ô pastor, qual que é a sua opinião a respeito das borboletas do Afeganistão? Aí vai e traz uma frase repetida. Qual que é a sua opinião a respeito do caso da Venezuela? Peraí. O cara vai lá no site do MBL, pega uma informação no site do MBL e repete aquela baboseira. Cara, deixa de ser besta. Pensa com sua própria cabeça, você consegue. Começa a pensar pelo menos um pouquinho com a sua própria capacidade intelectual. Claro que você consegue. É um desafio grande, A probabilidade de você ter dificuldade no início existe, porque você nunca fez isso. Mas pelo menos tenta. Deixa de ser besta. Muda pra lá. Cara, tenha dó, né? Pelo menos um pouco de piedade de você mesmo. Deixa eu trazer aqui um comentário, um superchat que está aqui no canal Leonardo Stolpe e agradecer Raimundo Barbosa. Léo, me explica o que ocorre na Venezuela para explicar para um amigo meu que me contradiz em tudo. Só avisando, ele votou no Bolsonaro. Tem um vídeo meu que eu falo exatamente sobre isso, que é o Venezuela é News. E agora, como eu tô com pouca voz, tá chegando no final do programa, eu vou pedir vocês o seguinte, por favor, assistam a reprise e eu vou ver se eu consigo, daqui a pouco, colocar na reprise todos os meus vídeos sobre Venezuela. Então, eu vou pedir para vocês, assistam a reprise. Depois desse bloco de reprise, eu vou colocar alguns vídeos que eu fiz sobre os casos da Venezuela. Depois dessa primeira reprise, eu coloco alguns vídeos que eu fiz sobre os casos da Venezuela. Se eu conseguir achar algum aqui agora, eu já coloco já antes da reprise, porque tanto se fala na Venezuela. Eu vou trazer daqui um segundinho
Agora que eu vi, não está no meu canal e o cara colocou uma super... eu acho que está aqui, ó. Tem aqui um vídeo onde eu falo sobre isso. Então, antes da reprise, eu vou colocar esse vídeo, mas antes de colocar esse vídeo, eu vou pedir vocês aqui, eu vou agradecer a Débora Rodrigues. Muito obrigado, Débora Rodrigues, ela está participando pelo canal do Estopa, e ela diz, parabéns, Léo, ser menino bom não significa ser cordato. Ser menino bom também não pode ser idiota, né, Débora Rodrigues? Deixa eu agradecer aqui, Edilberto Teixeira Pires. E a Bíblia falou o quê? É teoria de Eva e Adão, o barro era de boa qualidade. Edilberto, olha, é muita sacanagem quando uma pessoa usa a Bíblia para destruir o conhecimento científico, porque a Bíblia ela é metafórica, a Bíblia não traz as coisas ao pé da letra. Aí vem uma pessoa extremamente alienada como essa turma de evangélicos acreditar que a Damares realmente acredita na Bíblia. Se a Damares acreditasse na Bíblia, ela não seria aquela pessoa covarde que ela é e teria mentido a respeito de kit gay, de mamadeira, essas coisas que eles mentiram e mentiram muito. São pessoas extremamente covardes, essas pessoas que infelizmente tomaram o poder no Brasil. Deixa eu trazer para vocês aqui, ainda aqui na edição da noite, eu vou trazer, deixa eu ver como é que está aqui a situação. Tem aqui cópia de 247. Eu estou só vendo aqui, pessoal, porque eu vou colocar esse vídeo que eu prometi para você. Deixa eu voltar aqui. Eu fiz todo esse reviravolta para voltar, porque eu tinha feito uma bagunça. Eu vou colocar o vídeo que eu prometi para vocês. Eu vou só acertar ele na tela aqui antes, para ele aparecer do tamanho certinho. Vou ligar o som e é uma resposta exatamente sobre esse assunto. E assim que acabar esse vídeo, eu já vou colocar a reprise desse programa. Mas eu queria pedir vocês, por favor, quem ainda não for inscrito no canal do Estopa, participe pelo canal do Estopa, é onde estão rodando esses comentários de hoje. Então, por favor, quem puder, participe por lá. Isso é muito importante, principalmente para a gente aumentar o alcance das publicações. Então, vai aí um videozinho sobre a questão do vai para Venezuela, que é onde eu acho que eu explico de uma forma mais detalhada esse caso da Venezuela. Então, vamos ver. Se tenho amigos, quero ver, tenho amigos na Venezuela. A gente tem o Thiago, especialista em Venezuela, que ele sabe tudo sobre Venezuela sem ter pisado lá. Olha, Thiago, quando eu cheguei no trabalho e comentei que eu tinha feito universidade no Brasil, eles falaram, ué, tem universidade no Brasil? Só para você ver que o que chega fora é bem diferente do que está acontecendo lá no miolinho da coisa. Agora, eu vou te falar uma coisa, Thiago, que talvez você só vá escutar aqui no canal Leonardo Estopa. Sabe por quê? Porque eu tenho um respeito muito grande com as pessoas que pensam diferente de mim. E dessa forma eu prefiro orientar, porque eu sei que você está falando isso aí, porque você foi contra-orientado. Te deram uma informação um pouco diferente daquilo que é a realidade. Deixa eu te explicar o que acontece na Venezuela. A versão que você tem da Venezuela é que a Venezuela passa dificuldades porque é comunista ou que é socialista. A realidade da Venezuela é um pouco diferente. Por que a Venezuela decidiu quebrar um acordo de entreguismo do petróleo? Olha, por que a Venezuela não quer, assim como o Brasil decidiu doar o petróleo para fora, por que a Venezuela decidiu manter o petróleo para eles? A Venezuela foi embargada pelos Estados Unidos. Deixa eu te explicar o que é embargo, mas para te explicar o que é embargo, eu vou te falar uma situação bem local. Imagina o seguinte, imagina que você mora em um lugar e de repente você brigou com uma pessoa muito importante da cidade, você brigou com o prefeito da cidade. Aí o prefeito da cidade vira para o dono do supermercado, o único supermercado que tem na cidade, e fala, olha, ô seu supermercado, você nunca mais vai vender para o Thiago. Aí o cara fala, nossa, eu tenho que vender para o Thiago, porque o Thiago compra na minha mão todo mês, paga direitinho. Não, você nunca mais vai vender para o Thiago, porque se você vender para o Thiago, a prefeitura não compra mais na sua mão. A prefeitura compra muito mais, né, Thiago? Aí o cara do supermercado vai pensar assim, olha, eu vou parar de vender para o Thiago, porque senão eu perco o prefeito.
Aí o prefeito corre na farmácia, que é a única da cidade, e fala: seu farmacêutico, você não vai mais vender para o Tiago. Aí o farmacêutico vira e fala: claro que vou, o Tiago compra na minha mão aqui, paga direitinho, compra remédio para a mãe dele, ela precisa de remédio controlado. Não quero nem saber. Se você vender mais para o Tiago, eu paro de comprar na sua mão, a prefeitura para de comprar na sua mão e ninguém mais da cidade vai comprar na sua mão. E assim vai em todos os comércios da cidade. Você vai te convir que, por mais que você, Tiago, seja uma pessoa honesta e pague bem as suas contas e tenha boas intenções com o resto do povo, no momento em que uma pessoa muito poderosa decidir que você não compra mais e essa pessoa fizer pirraça no comércio, você para de comprar. E não pense que isso é uma ilusão. A gente tem realidades, por exemplo, de supermercados que chegam no produtor e falam: se você vender para o pequeno supermercado, eu paro de comprar na sua mão. Eu quero seu produto exclusivamente. Por que isso se aplica ao caso da Venezuela, Tiago? Porque o MBL e o Bolsonaro trazem uma justificativa de que a crise da Venezuela é causada pelo comunismo, pelo socialismo. Não, a crise da Venezuela é causada porque o governo chavista decidiu reestatizar o petróleo. O governo chavista decidiu que o petróleo é do povo venezuelano. E aí ele bateu de frente com as grandes petroleiras que queriam ser donas daquele petróleo. Na hora que ele bateu de frente com as grandes petroleiras, ele bateu de frente com grupos que controlam quase tudo no mundo. Olha, imagine você que a Venezuela quer vender petróleo para o Brasil. Parece que é uma coisa muito simples, né? Um do lado do outro vende o petróleo para o Brasil. Mas se ela não tiver banco, como é que ela recebe o dinheiro? Uma das proibições que a Venezuela tem é de participar do sistema financeiro. O que significa que a Venezuela não pode ter aí, muitos bancos ao redor do mundo são proibidos de fazer negócios com a Venezuela, de emprestar dinheiro para a Venezuela, de colocar bancos dentro da Venezuela, porque os Estados Unidos, assim como o prefeito da sua cidade, que tinha brigado com você e fez essa palhaçada de mandar todo mundo parar de te vender, os Estados Unidos fizeram isso com a Venezuela para prejudicar a Venezuela. Não é só a Venezuela, não. Venezuela, Coreia do Norte, todos passam por isso. Para prejudicar a Venezuela, eles impuseram uma coisa que chama política de embargo. Então agora você já começa a entender o que eu estou te falando. A política de embargo é mais ou menos assim: remédios não entram na Venezuela, vários tipos de alimentos não entram na Venezuela, outros produtos industrializados não entram na Venezuela. Se entrar, os Estados Unidos proíbem de entrar nos Estados Unidos. É um embargo, é simples assim. Por que eu estou te falando isso? Porque eu não estou aqui defendendo que está bom na Venezuela. Na Venezuela está uma merda. Mas o que eu estou querendo te dizer, Tiago, é que o motivo de estar uma merda na Venezuela é uma covardia que vem de fora. Você entendeu? E você está sendo usado como massa de manobra para apoiar a pessoa que faz essa covardia. Ou seja, os Estados Unidos. Você acha que a Venezuela agiu errado em proteger o petróleo para a população venezuelana. Você acha isso. Mas, no entanto, o povo da Venezuela continua querendo ser dono do petróleo. Sabe qual que é a intenção? A intenção é muito simples: colocar a Venezuela em desespero e obrigar o povo venezuelano a votar num representante dos Estados Unidos dentro da Venezuela. É o que vocês chamam de direita. Eles estão restringindo o acesso a mercadorias, ou seja, não estão deixando determinadas mercadorias chegarem na Venezuela para faltar as coisas. Eles estão restringindo a Venezuela de participar do mercado internacional através desse boicote aí, fechando o acesso ao sistema financeiro. Você não tem como trocar dinheiro por mercadorias porque você não tem bancos. Eles estão complicando de todas as formas a vida dentro da Venezuela para o povo entrar em desespero e votar no Aécio venezuelano. É isso que eles estão fazendo. Só que o povo não votou no Aécio venezuelano. E aí o embargo continua. Agora, você acha que é certo? Eu vou te falar com toda sinceridade. Por mais que você queira acreditar que é por causa de comunismo, porque é assim, ô Tiago, olha, se você não percebeu, eles estão manipulando a cabeça dos jovens no Brasil da seguinte maneira: tudo que deu errado é comunismo. Então, se aconteceu alguma coisa errada num país lá na África, eles chegam e falam: aconteceu errado que é comunismo. Ah, não, mas tiveram outras complicações, guerra, por causa... Não, é comunismo. Então, o que eles estão querendo dizer, inclusive a imprensa, tá? É que a Venezuela está nessa situação por causa do socialismo. Mas a Venezuela está nessa situação
porque ela não tem condições de trocar o produto principal dela, que é o petróleo, pelos produtos que a população precisa, porque alguns produtos não podem ser vendidos para a Venezuela. Mesmo que a Venezuela possa vender o petróleo, fica muito difícil para ela receber o pagamento, porque o sistema financeiro boicota a Venezuela. E eu te pergunto com toda sinceridade, será que está certo você apoiar o país que está fazendo isso com o povo venezuelano? Você acha mesmo que é o representante do povo venezuelano que está fazendo isso? Você prefere imaginar que tudo isso está acontecendo de errado por causa de um sistema socialista na Venezuela, e desse jeito você prefere ignorar o fato de que o mundo não pode vender para a Venezuela, porque o mundo foi proibido de vender para a Venezuela, o sistema financeiro não pode participar da Venezuela, não pode emprestar dinheiro para a Venezuela. Se um país lá vamos pensar um país lá se o país lá da África, seja lá de onde for, quiser comprar o petróleo da Venezuela, a Venezuela pode vender, mas ela vai ter dificuldade de receber, porque aquele país vai ter que converter moeda, transformar em dólar, entregar para a Venezuela. O sistema financeiro não vai fazer isso para a Venezuela. Aí eu te pergunto com toda sinceridade, você acha certo você estar do lado do país que está fazendo a desgraça acontecer na Venezuela, porque esse país tem o poder de pagar o MBL para ficar do lado dele e o poder de pagar a imprensa para ficar do lado dele? Você não está percebendo que você está sendo feito de bobo? Aí eu vou te fazer mais uma analogia só para você entender como que você está do lado errado. Imagine você, Tiago, que você herdou a casa da sua avó, que foi da sua família, e você gosta muito dessa casa porque você tem toda uma história pessoal e sentimental com aquela casa. Eu estou falando isso porque tinha uma casa de família em Jiquiri que eu tinha essa conexão aí sentimental de passado com essa casa. Imagine você que uma construtora comprou uma casa de um lado e uma casa do outro lado. Imagine você que a construtora comprou as duas casas do lado e quer comprar a sua para derrubar tudo e fazer um prédio. Mas você não quer vender. Você entendeu? Você não quer vender, é sua. Aí essa construtora, de uma hora para outra, começa a quebrar, a destruir sua casa. Eles quebram a tubulação de água, falta água na sua casa, cortam o fio de luz, começam a derrubar paredes da sua casa. E a população, no lugar de ficar do seu lado, como uma pessoa que não quer vender aquela casa, a população vai falar que você é culpado por tudo isso que está acontecendo na sua casa, porque você não quis vender a sua casa para a construtora. Você entendeu como é que eles conseguem, como é que a imprensa consegue inverter as coisas? A população venezuelana decidiu não vender o petróleo. E o mundo inteiro acusa a população venezuelana por ter feito uma coisa que é direito dela. E você participa disso. Imagine que se você não quiser vender sua casa, mas uma construtora quiser comprar, ela vai quebrar as casas do lado, te deixar sem luz, sem água, e a cidade inteira vai falar que você é o culpado porque você decidiu não vender sua casa para a construtora. É isso que está acontecendo na Venezuela, mas a gente precisa convir que a propaganda deles é tão forte que mesmo depois dessa explicação minha, é perigoso você virar e falar, não, a culpa é do comunismo, a culpa é do Maduro, a culpa é do socialismo venezuelano. Mas faz parte, eu tenho paciência. Pessoal, boa noite então, obrigado pela participação de vocês, muito obrigado mesmo. Eu queria agradecer aqui, estou vendo aqui no canal do Estopa, agora eu queria lembrar as pessoas que estão no Face, as pessoas que estão no Facebook, que essa transmissão ela é exclusiva no YouTube, a reprise é exclusiva no YouTube. Então quem tiver no Facebook, venha para o YouTube, por favor. E queria pedir vocês para, por favor, se inscreverem no canal do Estopa.